E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Guache. Encerrou agora com o jogo do Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes, o jogo de ida pelas quartas de final da Libertadores 2025. Logo depois da vinheta, eu te falo a respeito dos três brasileiros, de que forma eles pavimentaram o caminho deles rumo às semifinais da Libertadores. Logo após a vinheta. Então é isso, né? A tão sonhada Libertadores. Né? Nós temos três brasileiros nessa quarta de finais. Né? E o legal é que não tem confronto direto, então os três têm a chance de passar para a semifinal, aumentando assim a chance de ter brasileiros, né? Brasileiros na final da Libertadores. E essa Libertadores é especial porque um brasileiro ganhando, e eu espero que seja o Palmeiras, a gente consegue igualar o número de vitórias, o número de conquistas da Libertadores com os argentinos, coisa que até 10 anos atrás era algo impensável, né? Dado o domínio dos argentinos nessa competição. A partir de uns anos para cá, e vários anos na verdade, né? Porque eu acho que quem despertou esse desejo, essa vontade de ganhar a Libertadores foi o Tele Santana, né? Que prestou tão bons serviços para o futebol, inclusive esse, né? Bom, então nessa tentativa de pavimentar o caminho para a semifinal, o Flamengo, que vinha muito bem, que abriu o placar contra o Estudiantes 2-0 no primeiro tempo, fez o primeiro gol logo no comecinho, 2 minutos do primeiro tempo já fez o gol, na sequência fez o segundo e poderia ali estar se desenhando uma goleada, o que deixaria o caminho para a semifinal muito tranquilo e agradável, né? Podia dirigir ali a 20 por hora, que fatalmente estaria na final, mas Libertadores é Libertadores, não conseguiu ampliar o placar e acabou tomando o gol do Estudiantes no final do jogo, o que deixa aí uma incógnita enorme, né? Deixa aí então uma rua de paralelepípedos para o Flamengo tentar chegar nessa semifinal. Paralelepípedo e molhado ainda, hein? Pneu careca, hein? Tem que tomar muito cuidado do Flamengo, tem que abrir o olho, grandão, porque esse gol realmente deixou as coisas bastante complicadas, né? Bom, o São Paulo, né? Já a história do São Paulo ele tá com uma rua aí sem pavimentação, no chão de terra mesmo, porque tomou 2-0 lá no Equador contra a LDU. Com isso, para que possa passar direto sem as penalidades, sem sofrer com as penalidades, vai ter que fazer 3-0. E se o São Paulo não jogar pelo menos o dobro do que jogou hoje, não vai ter chance alguma. A LDU conseguiu o seu gol a partir de uma falha enorme da zaga, que abriu um buraco ali no meio da zaga, e com isso a LDU conseguiu um lançamento e encontrou um jogador lateral esquerdo, hein? Ele fez uma infiltração e conseguiu bater de bate-pronto e abrir o placar. Saiu na frente e com isso já deixou o São Paulo ali um tanto quanto preocupado. Achei que até que o São Paulo ia se desestabilizar mais, mas conseguiu manter ali o jogo pau a pau. A LDU, por incrível que pareça, não demonstrava força para poder ampliar esse placar e o primeiro tempo acabou assim. No segundo tempo, o São Paulo veio melhor, tinha condições de empatar, teve uma chance clara com o Luciano, que desperdiçou. E na sequência, mais uma falha da zaga do São Paulo fez com que a LDU aumentasse para 2-0 e tornasse a missão do São Paulo para chegar nessas finais um tanto quanto mais difíceis, mais realizáveis. Eu acredito que o São Paulo tem força para, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no Morumbi, lotar o estádio e conseguir essa classificação aí, né? Então você vê que história surpreendente que os deuses do futebol nos proporcionou, porque um jogo que era para ser 1-1 acabou ficando 2-0 para a LDU e por muita sorte acabou não sendo 3-0 para a LDU, que perdeu no final um gol cara a cara, que tornaria então a missão realmente muito delicada. Eu acho que não teria nem estrada mais para o São Paulo trilhar, né? Já o Palmeiras, hoje foi um dia extraordinário, aquele dia que a gente tem prazer em acompanhar as notícias, que a gente tem prazer em ouvir que toda a imprensa
a imprensa oficial, a imprensa paralela, os YouTubers, que eles estavam falando do Palmeiras. Elogio, reconhecimento. Os argentinos ainda assustados com a diferença que houve nessa partida, porque cada partida é uma partida, né? São dois grandes times, então vamos torcer para que o Palmeiras consiga se impor dessa forma na próxima, mas nessa que se passou, nos primeiros 23 minutos, o River não conseguiu dar um chute no gol. Parecia que o Palmeiras estava jogando no Allianz e com um time realmente muito frágil. O Palmeiras armou Marapuca para o River, que veio com 3 zagueiros, respeitando demais o Palmeiras, né? E o Palmeiras poderia ter saído no primeiro tempo com 4-0. Foi mesmo uma performance do Palmeiras, talvez a melhor nos últimos anos. Tá bem perto disso, das melhores. O Palmeiras que vem se especializando em ganhar os jogos logo no primeiro tempo. Conseguiu assim contra o Internacional, fazendo 4-0 no primeiro tempo, depois administrou no segundo tempo, e aconteceu com o River, casa lotada, um caldeirão com quase 90 mil torcedores, tentando empurrar o River, mas o Palmeiras foi muito forte. E no segundo tempo, o Palmeiras entrou para poder segurar, mas preocupado mesmo numa marcação. O River veio numa pressão, mas uma pressão sem muita contundência, e num lance de sorte, porque foi um arremate de fora da área, pegou na zaga e entrou, conseguiu o seu gol, então fazendo com que o resultado não fosse tão desastroso para eles, né? Mas ainda assim é um resultado muito positivo para o Palmeiras, que na quarta-feira, às 21h30, com certeza vai estar lotado o Allianz. Já estou até imaginando o valor dessa renda. Eu não tenho nem ideia qual vai ser o preço do ingresso e a dificuldade para conseguir um ingresso, né? Então o Palmeiras, ele tem plenas condições de bem armado, bem ajustado, sem desespero, né? Conseguir encaminhar, né? Então eu diria que o Palmeiras deu uma bela de uma pavimentada no seu caminho rumo à semifinal, pavimentou ali com asfalto de boa qualidade, então agora é só tomar cuidado para que esse carro ele não derrape ali em alguma curva e a gente consiga chegar nessa tão esperada semifinal. Então todos os brasileiros, um está mais perto, o outro está um pouquinho mais longe, mas todos têm plenas condições de chegar nessa semifinal e depois, naturalmente, caminhar para uma final, e Deus queira que sejam 2 brasileiros e que o Palmeiras vença naturalmente, que venha a ser o primeiro time brasileiro a conquistar 4 vezes a tão sonhada Libertadores, tá bom? Então é isso aí, grande abraço. Agora a gente vai ficar na expectativa aí do Brasileirão, que também tá muito empolgante. Eu tô muito curioso para saber que tipo de armação o Abel vem para enfrentar o Fortaleza no sábado às 21 horas no Allianz. Olha,